Então vamos lá, nós vamos falar hoje de, com base nesse, seria essa passagem, mas não é exatamente isso não, isso aí é só para a gente começar o assunto, falar dessa há muitas moradas na questão da imensidão do universo. Então se a gente pegar as leis naturais, será que as leis naturais são somente para o nosso plano? Será que é somente para o nosso orbe? Então, para a gente começar a pensar com relação a isso. A pergunta básica, o que é matéria? Então, hoje a gente fala basicamente de matéria e espírito. Então, vamos começar primeiro com matéria. O que é matéria? A gente aprendeu lá no colégio. O que é matéria? Físico, palpável, isso, físico. Tem matéria fluídica também, né? Que não é visível. Mas vamos chegar nisso aí, né? Tem a matéria. Nossa, que é visível, Então, né? para nós, isso. Visível e palpável. Então, eu aprendi que tudo que ocupa lugar no espaço é matéria, né? Então, aí, hoje os ensinamentos, né? Hoje a ciência, ela já traz um outro conceito, né? Matéria é tudo que ocupa espaço e possui massa de repouso, ou massa invariante. É um termo geral para a substância na qual todos os objetos físicos consistem. Tipicamente, a matéria inclui átomos e outras partículas que possuem massa. A massa é dita por alguns como sendo a quantidade de matéria em um objeto e volume é a quantidade de espaço ocupado por um objeto. Mas essa definição confunde massa com matéria, que não são a mesma coisa. Então essa é a definição de matéria. Então está falando que ocupa espaço, né? E possui massa. Então, ou seja, é palpável. O ar é matéria? Matéria. A gente consegue ver? Não consegue ver. Né? Então tem algumas matérias que a gente só consegue sentir. É isso? E aí também a gente vai ficando mais, passando a idade, né? Então quando eu aprendi lá qual a menor porção da matéria? E fui estudar um pouquinho, hoje não é a menor porção da matéria, qual que é a unidade básica da matéria? Porque até então, quando eu estava lá aprendendo, era a menor porção da matéria. E o que é a menor porção? Qual que é a menor porção da matéria? Ou qual que é a unidade básica da matéria? Então nós falamos... Oi? É o átomo? Isso. O átomo. É a unidade básica. Então se a gente for pegando a matéria, for dividindo, então vamos chegar na menor substância. Qual seria a substância? O átomo. Aí a gente vem lá. Como é que chama isso aqui? Núcleo. O que tem dentro do núcleo? O que tem dentro do núcleo? O que tem dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. E aqui é o? Elétron. Isso aí, ó. Ó, bacana. Subatômicas. Por isso que falou de unidade básica. Oi? Os mais novos estão quentinhos. Pois é, ó. Né? Então, quando a gente está falando de matéria, é coisa básica que a gente aprendeu. Então, a partir disso aí, então já não é matéria. É o que a gente aprendeu, não é isso? Então, consegue observar que isso aqui é a menor porção da matéria. Está vendo que aqui tem um espaço? Então, tem o núcleo e tem a órbita dos elétrons. E esse espaço? O que é ocupado por esse espaço? O nada? O vácuo? Pararam para pensar? Se é a menor porção da matéria, ok. E o que está no meio da menor porção da matéria? As partículas subatômicas estão aqui dentro. Né? Quando destrói o núcleo, tanto é que a energia nuclear ela aparece dessa dissolução do núcleo, né? Aí a questão de energia. A energia é um outro assunto, vamos assim dizer. Então é aqui que a gente começa a entender o extrafísico. Então, se isso aqui é físico, o que está no meio dessa menor porção? Tem que ter alguma coisa. Então é que a gente começa a entender o que está
no meio disso aqui, é o que a gente vai falar, que permeia todo o universo, que é fluido cósmico universal. Então não é só o fluido cósmico da Terra, é o fluido cósmico universal, é aquilo que vai permear todo o universo. Então quando a gente aprendeu que o vácuo não é nada, o vácuo é sim. O vácuo é. Só não tem matéria que a gente conhece. Mas ele... Nem visível, mas tá lá. Então tem tantas coisas que não é visível numa bactéria, um vírus, a gente não vê, mas é matéria. Então ele é formado de uma matéria e a menor porção dessa matéria é o átomo. Né? Então a gente vai falar sobre esse fluido cósmico universal, que Allan Kardec lá na Gênesis traz para a gente. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Então, antes que o mundo fosse mundo, já existia esse fluido cósmico universal, a base de tudo. É desse fluido cósmico que vem tudo que a gente tem aqui hoje. Foi criada a Terra e tudo mais, né? A partir desse fluido cósmico universal. Todo o universo, né? Então, se a matéria que a gente conhece, então o nosso corpo, né? Toda a matéria do nosso corpo tem na Terra. Tem na Terra. E a Terra foi formada de um outro produto, que é esse fluido cósmico universal. Então, quando a gente pega, por exemplo, hoje, né, com a tecnologia, a gente vê o minério de ferro sendo extraído. Ele é transformado e a gente vê coisas hoje palpáveis. É outra coisa. Mas se a gente, por exemplo, um tripé, ou até mesmo uma haste do microfone, as nossas cadeiras que são de aço, você sabe que é aço. Se você decompor essa matéria, vai chegar no elemento básico, que todos nós conhecemos. Né? Então a gente sabe que o nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é formado de água. Aí a gente vai pegar a água, vai desmembrar a água. O que é a água? Hidrogênio. 2 partículas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então a gente vai sempre chegar nos elementos básicos. E esses elementos básicos, da onde que eles originam? Aí que a gente vai entrar nessa parte extrafísica, né, para a gente entender como é que é possível isso. Então, é interessante a gente ver o que é matéria, né, perceptível aos nossos sentidos e o que é matéria que a gente não consegue perceber com os nossos sentidos. Pode chegar? Pode vir. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Fique à vontade aí. Como princípio elementar do universo, ele assume 2 estados distintos. O de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutiva àquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria. Então a gente tem um princípio básico, a transformação dele, né, que é a parte imponderável, ou eterização, começa a se transformar em matéria. Mas é uma matéria mais, como se diz, mais não tão densa como que a gente conhece hoje. O espírito André Luiz está lá em Evolução em Dois Mundos. Elucida que no fluido cósmico, entendido como sendo o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, a gente pega o oceano, a gente vê uma infinidade de vida marinha, vários tipos de peixes, plantas, micro-organismos, tudo vivendo ali no oceano. Então, ele fala que esse plasma divino é como se fosse o oceano, como é o ar para a gente aqui na atmosfera, né? Que tudo tem ar, sem o ar a gente não consegue sobreviver. Então, cada ponto que a gente vai no globo tem o oxigênio, a gente precisa dele. É como se a gente pegasse essa grande atmosfera, só que isso a gente pensa não somente na Terra, mas num planeta como um todo. Então, tudo que rege esses diferentes universos
essas galáxias têm esse fluido cósmico universal. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade, da imensidade, em serviço da cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. O que ele quer dizer com isso? Não tem, é como, imagina, hoje, para a gente ficar mais fácil de entender, no nosso planeta, quanto de matéria-prima a gente não tem? Inúmeras matérias-primas. O que a gente faz? A gente vai lá e transforma essa matéria-prima. Então, quando a gente pega em criação do universo, então quando a gente estuda lá a evolução em dois mundos, né, como ele traça aqui, como foi a criação do universo, as fases da Terra, a criação dos micro-organismos, né? Então, assim, é um livro super difícil de se ler, porque tem muito termo técnico, agora, não sei quem gosta de biologia, já traz coisas da biologia lá, assim, fantástico. Eu vou lendo, inclusive estou ouvindo ele, nós estamos no capítulo, tem um grupo que a gente participa lá, que diariamente eles postam o áudio, nós estamos no capítulo 30, se eu não me engano. Ele vai falando, às vezes, não sei o que é isso, vai falando nomes técnicos da biologia, não sei o que é aquilo, e vai falando, desde a criação. Então, ou seja, a natureza ela vem evoluindo. Ela vem evoluindo. Então, até a gente pegar, é como se fosse quando a gente pega ali o macaco, né? Então a gente vê o macaco, o Homo evolução nominal, que vem do macaco, aquela evolução da espécie humana. Então é como se fosse isso, mas isso começa lá dos primeiros agentes das plantas, dos micro-organismos. Então ele vem criando aos poucos. Então quando a gente pensa, né, em termos de como é que fala? De universo mesmo, é muito tempo para se, como se diz, se criar a matéria. Então ele está falando isso, vem da onde? Desse éter universal, desse fluido cósmico universal. Tá tranquilo? Podem perguntar, né? Isso assim, é muito, como é que fala? Isso vai além da nossa capacidade. Então, tem um trecho lá que ele fala lá do estudo que ele faz a analogia lá. É a mesma coisa você explicar os processos humanos a um crustáceo que vive no fundo do mar. Ou seja, ele não tem nem ideia do que. Assim é a gente perante essa criação, né? Nos escapa o sentido a fim de compreender. A gente tem mania de eu não compreendo, então não existe. Eu não sei, isso não é possível, então não existe, eu deixo de lado. A gente está aí, né? No meio do universo. Dentro da relatividade de tudo, que bacana, já começa assim. Dentro da relatividade, né? Esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. Então, ou seja, a gente não consegue perceber esse fluido, né? A gente está encarnado, a gente está dentro da matéria, a gente não consegue entender esse fluido, essa matéria fluídica. Mas para os espíritos, são matérias da mesma forma que uma cadeira é para a gente. Então, para eles são extremamente naturais, né? Que são para eles, né? E são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que por processos diferentes. Então, do mesmo jeito que a gente manipula a matéria, os espíritos também fazem a manipulação dessas matérias, só que essa matéria a gente não percebe. Essa matéria é uma matéria fluídica. Então, não perceptível a nós, mas perceptíveis a eles. Tá? Está lá na Gênesis, no capítulo 6, item 3. Devido à natureza e o tipo de forças que atuam na vida extrafísica, os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos. Feitos para perceber a matéria tangível e não
a matéria etérea. Então, ou seja, como a gente está na matéria, a matéria percebe a matéria. Então, por mais que a gente... É igual, fica difícil conceber que a gente fala que a gente está rodeado de espírito, mas como assim? A gente não vê, né? A gente está vendo o vazio, vê tanto de cadeira vazia. Então a gente não consegue ter essa percepção. Agora, ele sim. Então é por isso que o corpo é como se fosse uma prisão para o espírito, porque essa faculdade ela fica reduzida aos 5 sentidos. Então a gente só consegue perceber matéria, né, através desses cinco sentidos. Deixa eu dar só um Sim? exemplo. Vontade. Eu acho que eu estou pensando aqui, para você ver se é mesmo. Por exemplo, o pensamento nosso é matéria, né? Então, um trabalho, uma influência dos espíritos de manipular essa matéria seria nos influenciar no nosso pensamento, tipo, colocando ideias que não são nossas na nossa cabeça, seria um trabalho de manipular esse fluido? Também. Já viu falar quando a gente fala que a matéria é pensamento? Aí você fala assim, pô, matéria é pensamento, como é que é isso? Como é que isso é possível? Uhum. Então, quando a gente pensa, o nosso pensamento ele gera onda. Uhum. Né? Tanto que a gente, quando vai fazer aquele exame do eletroencefalograma, os médicos colocam um tanto de coisa na nossa cabeça para medir essas ondas cerebrais. Então, se tem onda cerebral, existe uma onda, ela sai. Então, na natureza, existe uma propriedade que fala para cada ação, uma reação. Então, ou seja, aí no caso da onda, a física chama de ressonância. Então, foi uma onda, vai vir uma onda de igual natureza. Então, como é que é a qualidade dessa onda? Então, se está saindo coisa boa, só pode vir coisas boas. Então, essa conexão, né? Então, como a gente vibra, gera essas ondas, né? E gera também as formas pensamentos. Então, vai mais aí quando a gente vê a questão do átomo, né? Da questão dos elétrons. Então, nós pegamos uma célula nossa, a menor porção dessa célula é formada por átomos, por eletricidade. Então, a gente consegue expandir um pouco da nossa aura. Então, quando o Samuel fala que a gente vai ver a aura, já cansou de falar aqui na segunda-feira, né, que a aura é linda e tal, consegue perceber energia, coisa que a gente às vezes não percebe. Muito difícil. Então, a maneira sutil, né, dessa comunicabilidade é através disso. Né? Então, assim, eu não sei te falar como que é formado a imagem. Mas é matéria. Se o pensamento é matéria, e os espíritos também podem trabalhar a matéria, eles podem influenciar a forma que eles nos influenciam no nosso pensamento. Né? Sim, também. Alguns há pertencentes a um meio diverso a tal ponto do nosso, que dele só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Então imagina um cego que nunca viu uma cor, você falar com ele de teoria das cores, como é que são as cores? Ele vai imaginar, mas nunca vai conseguir entender o que realmente até ele vê. Então é essa comparação que ele faz para a gente com relação a essa matéria extrafísica. Daí a gente consegue entender através desse fluido cósmico universal, né, como a gente está mergulhado no mesmo, como se diz, na mesma matéria, né? Então a gente precisa do ar pro som chegar. Né? Tanto é que o som não se propaga no espaço. Aí eu falei, poxa, como é que os espíritos que estão no outro plano vão ouvir a minha prece, ouvir a nossa prece? É através dessa mesma situação. Pensamento que vai gerar onda, ele vai atuar onde? No fluido cósmico universal. Não é nem no ar, não é nem na atmosfera, é nesse fluido cósmico universal. E conecta, né? E o que vai dar potência a esse pensamento? É a fé, o coração, é o amor. Isso que fala com sinceridade. Né? Quando quiser orar, vá para o teu quarto, fecha a porta e ora acreditando que já recebeu. Então, quando a nossa fé que impulsiona esses pensamentos e faz ele atingir os mais altos. Então é através, e eu ficava assim, pensando, poxa, como é que a prece chega? Porque se eu tenho aqui o plano físico, o ar,
Dali a pouco já não tem mais, e aí? Como é que... Aí onde vem a resposta, que não é o ar. É essa matéria que a gente não consegue ver e não consegue... como se diz? A gente só consegue sentir. Essa paz, às vezes aquela paz inexplicável, que a gente vem, tal, sai daqui leve, tranquilo, é através dessa matéria que a gente não consegue ver, apenas sentir, né? Aí prosseguindo um pouquinho mais, né? O que é princípio vital, fluido magnético, fluido elétrico animalizado? Isso tudo aqui é tratado lá no Livro dos Espíritos. Vamos lá, primeiro, princípio vital. É um princípio que é vital, né, Gislaine? O princípio de vida, né? É que os animais têm esse princípio vital. É o que dá vida. Né? A gente estudou que tem um espírito, o perispírito e tem um corpo. Separados. E o que vai dar vida a esse corpo? O espírito não é matéria. O perispírito é semimaterial. Então, como que ele vai atuar na matéria? Precisa de alguma coisa ali do meio termo para que ele possa se ajustar, vamos dizer assim, uma cola para ele poder grudar Interface. Isso, essa interface. É o que a gente chama de fluido vital, que vai ligar ali os dois, o material com o semimaterial e fazer essa fusão. E fluido magnético? E fluido elétrico animalizado, na realidade, isso tudo aqui é a mesma coisa, porém com nomes diferentes. Então, toda vez que a gente vai falar, o princípio vital, é o fluido magnético, é o fluido elétrico animalizado, é a mesma coisa. Isso está lá nas perguntas 65 e 427 do Livro dos Espíritos. O princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane. Princípio este comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. E tendo como fonte fluido cósmico universal, tá vendo? Fonte, o fluido cósmico universal. É encontrado em todos os corpos vivos da natureza. E quem que consegue manipular esse fluido cósmico universal? São os espíritos superiores. Eles que conseguem fazer a manipulação desse fluido cósmico universal na criação da matéria e também na questão do princípio vital. Então, é esse princípio vital que dá vida ao, como se diz, a matéria, às plantas. Então ele fala que o sopro de vida, né? Desde as plantas até o homem. Então, quando a gente vê um corpo sem vida, ele é igual a um corpo com vida. Mas a gente consegue perceber as características. Mas fisicamente é a mesma coisa. Só me ocorreu que quando a gente vê tudo que está vivo tem princípio ali. Princípio vital. Aí eu fico pensando, quem é que cria os bichos, por exemplo, que a gente detesta, por exemplo, mosquito, barata? Como é que é essa diferença? Evolução em dois mundos. Lê o livro que você vai ver. A criação faz parte da evolução. São criaturas que estão em evolução. Lembra quando a gente falou do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal? Então, são fases que o princípio inteligente ele vai estagiando. Sabe que os espíritos que não são de luz teria também a possibilidade de criar. E aí eles criavam esses bichos assim que é nojento. É nojento pra gente. Nada a ver, não. Pergunta uma mosca, pergunta para um sapo se é nojento. Não é, ué. Não é, claro. Então, tá vendo? Só até sapinho. Então, mas ué. Então é nojento pra gente. Mas tudo tá interligado e tudo está em perfeita harmonia. Que vive que mata o outro. Isso aí foi criado por Deus, não é? Com certeza, sem dúvida. Tudo é criado por Deus. Quem criou a cobra, então? Não pensava que tinha os espíritos sem luz que tinha essa capacidade também de criar. Eu pensava nisso. Mas não, tudo promana de Deus. São estágios diferentes da matéria e tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Já viu quando a gente interfere nesse ciclo, nessa cadeia evolutiva?
a gente desarmoniza tudo. Porque os pensamentos, ele é vida. Se tem pessoas que pensam bem, aí fazem o bem. Se elas pensam mal, ela cria um mal. Não é por aí, não, assim, o próprio... Nessa criação, não, ela é cerceada, essa criação. É, Ela tem um certo limite. É igual a criança. A criança tem livre-arbítrio? Tem. Mas um livre-arbítrio controlado pelos pais. Hã? livre-arbítrio vigiado. Nós também temos, né? Dentro da capacidade de cada um. Capacidade de compreensão. Então, tudo, quem criou a natureza? O que é a natureza? Criação divina. A cobra está onde? Na criação divina. Então não existe energias negativas que não sejam criadas por Deus. Como é que é? A pergunta repete. Tem energias negativas. É isso que eu fico assim saber. Porque essas energias negativas, ela não é criada por pessoas, por exemplo. Eles falam muito assim, que o próprio demônio foi criado por Deus, que o anjo caiu, não fala? Aí esse anjo caído tem uns poderes também que não é igual de Deus, por isso que ele inveja Deus. O crente fala muito isso, os evangelhos. Aí eu fico pensando, se é matéria, o pensamento deles é negativo, então não é isso que tem, eles criam também umas coisas negativas. Eu não digo que é ruim, mas é negativo. Tem veneno. Aí vamos lá, você falou da energia negativa. Energia é o quê? Energia é matéria. Então, a matéria está... As pessoas negativas criam essa energia negativa. Não, sim, a energia sim. Cria o pensamento a energia dela. sim. A energia pensamento, a força pensamento estão conectadas com aquilo ali. Sim, mas o fato de criar uma espécie, um animal, é completamente diferente. Tudo emana de Deus. Deus criou os espíritos simples e ignorantes. A gente que foi desviando, fulano, deixa eu passar a perna nele aqui, nisso aqui. E aí nós mesmos fomos criando essas diversidades. Mas Deus criou o universo, criou a natureza, em perfeita harmonia. Então, por que antigamente existia dinossauro, hoje não existe? Por que existia alguns... Sabia que os dinossauros foram desmembrados. Eles não foram extintos. Aí eu já não sei, não vou entrar nessa seara, mas eu falo assim... Eu fui ler que é acho que se foi Estrada de Capela, se foi a Viagem na Alma. Nesses daí, eles falam isso, que os dinossauros, eles não foram extintos, eles foram desmembrados. E aí eles citaram até, sabe o quê? Até esse bichinho que a gente vê na parede, a lagartixa, ela tem o aspecto dos dinossauros, só que é pequenininho. Sim. Mas se você observar, tudo é evolução. Tudo é evolução. Por Deus, desmembrou para que pudesse conviver juntos. Eles fizeram parte de uma... Pois é, mas na época dos dinossauros não existia seres humanos. Aí eles foram desmembrados, não extinguiram como os dinossauros foram desmembrados. Por exemplo, a lagartixa, né, e o jacaré. Os jacarés... É a mesma, como se diz? A mesma linhagem. Pois é. Né? Então, ou seja, a forma física ela foi evoluindo de acordo com o planeta. Então a gente pega as espécies aquáticas, por exemplo. Tem peixes de várias formas, de várias maneiras. Então, ou seja, tudo são evolução da espécie. Agora, o dinossauro em si realmente acabou. Mas a energia foi desmembrada. É muito difícil. Eu desconheço, assim, então não vou entrar aqui. Realmente isso aí eu não sei. O jacaré realmente parece um dinossauro. Parece. A gente não parece com um macaco? Parece. E aí? Vai ser uma evolução dele. Né? Eu vou emprestar esse livro para vocês, depois nós dois vamos comentar. A gente pega o próprio organismo humano, por exemplo. O apêndice, para que serve o apêndice? Além de inflamar. Ele era um outro intestino. Então, ou seja, evolução. A extinção do rabo, sim. Então, ou seja, a própria natureza, você vai ver que ela não dá saltos. Para a gente, ser o homem que é hoje, ela tem uma evolução. Agora, você imagina antes de tudo. A gente não tem nem condições de imaginar. Então, mas o certo é que, né, promana tudo do princípio vital que vem da onde? Do fluido cósmico universal. Tá?
Agora vamos falar dos elementos gerais do universo. Espírito e matéria. Então a gente já entendeu o que é matéria e tem que a matéria intangível para nós, mas o que é matéria? Considerado matéria. Hã? Ela é tangível na matéria. Aliás, a matéria é tangível para nós e o espírito é tangível também para o que a gente não vê, não é isso? É uma matéria intangível, vamos dizer assim. Né? O próprio fluido, ele é um tipo de matéria, mas a gente não consegue perceber. Então, o Chico Xavier fala no Consolador, cerca de 1/4 de milhão. 1/4 de milhão é 250 mil. Então, 250 mil. Aí eu fico falando, por que a gente não fala 250 mil, né? É 1/4 de milhão. Aí eu tenho que ir lá e pesquisar, ver o que é 1/4. Né? Mas vamos lá. 1/4 de milhão de substância da Terra que podem ser reduzidas aproximadamente como originárias de 90 elementos naturais da tabela periódica. Então, ou seja, 250 mil substâncias que nós conhecemos hoje, você vai reduzindo ela, desmembrando, são 90 elementos que estão na tabela periódica. Oxigênio, hidrogênio, níquel, por aí vai, não sei quais, fósforo, ferro, e por aí vai. Né? Então, ou seja, aquilo que eu falei no início, né? Tudo que a gente vai desmembrando, chega nos princípios elementares. Né? E esses princípios elementares vieram da onde? Né? Quem fez o princípio elementar? É aquela velha história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Emmanuel, no Consolador, né, nos esclarece que a química necessita apresentar essa divisão de elementos para a catalogação dos valores educativos, com vista às investigações de natureza científica no mundo, ou seja, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Contudo, se na sua base estão os átomos, na mais vasta expressão de diversidade, mesmo assim tenderá sempre para a unidade substancial, em remontando com as verdades espirituais às suas fontes de origem. Então, ou seja, por mais que a gente remonte lá essa unidade substancial, ou seja, o oxigênio, né, o átomo de oxigênio, a molécula de oxigênio, da onde que veio? Da onde que veio aquilo ali? Então tem que vir de um lugar. A gente viu da onde? Vem do fluido cósmico universal. Que ele tem o éter, né, que fala que é o éter, que é a parte ponderável e imponderável. Então, transformou esse éter em matéria. Princípio ativo de todas as coisas, né? Hã? Princípio ativo de todas as coisas, pessoal. O fluido cósmico, ele é o princípio ativo de todas as coisas. É o princípio. Ele permeia todo o universo, toda a criação. É dele que a espiritualidade faz essa manipulação dessa matéria. No caso, a espiritualidade superior. Já conheceis que o hidrogênio, no quadro dos conhecimentos terrestres, é o elemento mais simples de todo. Seu átomo é a forma primordial da matéria planetária, constituindo-se do sistema absolutamente simplificado, porque é composto de um só elétron, de onde partem as demais individuações no mecanismo evolutivo da matéria, em suas expressões rudimentares. Então vamos pegar, a gente falou que o nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é formada de água. A água são 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. O hidrogênio é a molécula mais básica, só tem um elétron, tanto é que ela está no topo da tabela periódica lá à esquerda. Então ela é a base de tudo. Essa base de tudo vem da onde? É a mais simples. Ela vem da onde? Do fluido cósmico universal. Então o hidrogênio, é a substância que maior parte tem no nosso planeta, é o hidrogênio. Aí a gente vê por que a água é sinônimo de vida. Sem água a gente não vive. A gente fica até 7 dias sem alimentar. Mas sem água a gente não fica. Então a água é vida. Então se a água é vida, a água vem da onde? Do elemento básico.
Então, ou seja, das coisas simples. Tudo no nosso corpo precisa de água. Fala que a água é o solvente universal, né? Tudo se dissolve consegue... Isso eu aprendi em química, não sei se ainda tem esse conceito até hoje, mas a água é o solvente universal. Dilui em tudo em água, né? Então a matéria é básica. Então, a gente começa a pensar, não é que é mesmo? Ou seja, e essa base tão simples, ela tem no universo todo. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias, conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são, de fato, apenas modos diversos sob que a matéria se apresenta. Variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Então, ou seja, a gente tem matéria de várias maneiras. Então, o que ele está falando aqui? Que essas substâncias conhecidas ou desconhecidas, de acordo com a força que elas sofrem, né? Que as forças inumeráveis que a governam. Então, na química a gente fala, né, quando vai fazer um experimento lá, aquelas condições normais de temperatura e pressão, as condições ideais, né? Então, nós temos temperatura, temos pressão. É um tipo de força que a gente conhece. Agora, e as forças da espiritualidade, né? Dos espíritos superiores. Então, nós temos hoje aqui matérias, né? De várias maneiras, de vários aspectos. A própria água, que é o básico, né? A gente tem água nos seus três estados, né? Eu estava lendo sobre isso, ainda tem, sei lá, assim, quais são os estados da matéria, né? Antigamente eram 3. Hoje já tem o plasma e tem um outro quinto também que eu me esqueci. Então são 5. 5 estados, já estão chegando no plasma. Então já estão indo como se diz, a ciência já está caminhando para além daquilo que os nossos sentidos começam a perceber. Eu ia até trazer aqui, eu falei assim, não, deixa lá, eu conheci como 3, agora são 5, então não vou levar não, como eu não vou dominar o assunto, então é melhor não trazer, mas só a título de curiosidade. E aqui vem falando, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 25. Os espíritos orientadores afirmam que o espírito ou princípio inteligente independe da matéria, sendo, ao contrário, distintos um do outro. Então aqui ele já vem falar, a gente viu matéria, o que vem a ser a matéria, e agora já vem trazer a questão da parte do espírito. No entanto, informam que a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, no caso dos seres humanos, né, são formados de matéria e espírito. Então, para que juntar uma parte imaterial, que é o perispírito, né, o perispírito ele é semimaterial, mas esse semimaterial a gente não consegue perceber. Para que ele possa ter contato com essa matéria, para que ele possa agir sobre essa matéria, ele precisa, eu falei, de um mediador, uma cola, vamos dizer assim. Exemplo clássico disso, vocês vão lembrar do filme Ghost, quando o espírito está lá na estação, lá que ele tenta mexer a tampinha, que ele não consegue agir na tampinha, porque ele não tem ação sobre a matéria. Até que o outro ensina ele lá, você tem que concentrar e tudo mais, aí ele consegue agir sobre a matéria. Né? Então, aqui ele vem falando então dessa necessidade da intelectualização da matéria. Com relação à matéria, tem alguma dúvida, alguma pergunta? A gente pode prosseguir? Então ele vem falando que essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito, ou seja, a união de espírito e matéria. Ele faz essa pergunta. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Então, fazendo um parêntese aqui, ele vem falando de princípio inteligente e de espírito. Então, quando vocês forem ler o livro dos espíritos, observem lá que tem a palavra espírito, momentos ela é escrita com E minúsculo, em determinados momentos com E maiúsculo. Quando ele fala o E minúsculo,
ele está dizendo é o princípio inteligente. E quando fala do espírito com E maiúsculo, já é o princípio individualizado, é o espírito individualizado, ou seja, ele já existe aquela individualização. Então, é uma alma que já vem reencarnando, então ela já está de forma individual. O princípio inteligente, ele é um princípio inteligente, né, do universo, né, só que não tem essa parte, como é que eu vou dizer assim, individualizada, né? Não tem como fugir muito disso, né? É necessária, dizem eles, a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. Então a gente não consegue perceber. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então os nossos sentidos a gente só consegue perceber matéria. E mesmo assim nem todas as matérias. Né? Um micro-organismo a gente não consegue perceber. Né? Se for olhar o oxigênio, né, o ar atmosférico, a atmosfera, só alguns momentos que a gente consegue perceber. Fora isso, a gente não consegue perceber. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, ou o princípio vital, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito, princípio inteligente, e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. Está lá na pergunta 27. Então, nós temos aqui o perispírito que tem um corpo, um totalmente material e um totalmente semimaterial. Então não dá liga, tem que ter alguma coisa ali para acontecer. E quando que isso acontece? Lembra quando a Tânia falou semana passada da encarnação? Da fecundação? Então na hora que pega lá o perispírito do espírito encarnante e liga lá com o óvulo, o espermatozoide que fecundou o ovo, né, esse que é o termo técnico, naquela junção ali já tem o princípio vital. Ligou, juntou, a própria natureza se encarrega do restante, da formação do corpo, né, de como que esse corpo vai ser formado, o perispírito do reencarnante ele é defeituoso ou não, então ele vai atuar diretamente nessa encarnação, então aí que vai acontecendo essa união. Então as células já vão sendo formadas e já vão se unindo ao perispírito da entidade reencarnante. As palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Como é que você vai explicar para uma criança o que é fluido? O que é um éter etéreo? O que é um átomo? Isso a gente explicar para a criança. Agora você imagina para os espíritos nos explicar uma coisa do mundo espiritual. E aí a gente cria uma confusão danada, por quê? Por causa de termos. E ele fala que as palavras pouco nos importam. Então, quando foi trazida a codificação, precisou realmente de alguém estudado, um estudioso, para codificar essas informações, né, para estabelecer um código. Tanto é que Allan Kardec que foi o escolhido, porque era uma pessoa culta, inteligente, que sabia fazer isso bem feito, como fez. Então, a espiritualidade, a todo momento, quando a gente vai estudando mais, toda hora ele nos dá fala que a gente não consegue entender. É como se ele fosse criança, eles querem explicar uma coisa para a gente e a gente vai fazer, por mais que eu fale, você não vai conseguir entender. Então a gente faz ideias, igual ele falou ali atrás, né? A mesma coisa você explicar por um cego a teoria das cores. E aí? Ele vai fazer ideia, você pode explicar do jeito que você quiser, mas ele nunca viu a cor, e aí? Como é que ele vai? Ele vai imaginar do jeito dele. Né? Então, basicamente, é isso que a gente tinha para tratar, né? Sobre o fluido cósmico universal.
princípio vital e a questão dessa junção do espírito com o corpo. Alguma pergunta? Fique à vontade, a gente ainda tem um tempinho. É uma matéria assim tão, como se diz, né? Tão nova que a gente assim vai trazendo e vai vendo e às vezes a gente não consegue raciocinar direito, assim, entender, absorver aquilo ali até para gerar dúvida, né? Agora, se fizer uma prova aqui agora, fala, não, isso, como é que é isso? Eu não sei. Fica pensando, né? A gente fica Pensando, F10, 5, a gente passa. Hã? Prova 10 pontos. E assim passa, a gente Na média agora é 6, né? Média é 6. Eu só queria comentar uma coisa que ela falou sobre o anjo caído, sabe? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu não acredito no anjo caído. não acredito. Não, porque se um ser, o ser, para chegar a ser anjo, ele precisa das duas asas, do amor e da sabedoria. Se ele conquistou o amor e a sabedoria, ele não cai. Verdade, Entendeu? Uhum. Isso já e dentro da lei, a lei da divina, né, a lei de Deus, não existe retrocesso. Entendeu? Uma pessoa que conquistou o amor para se tornar um anjo, não cai. Eu acho que tem muitas histórias na Bíblia que são coisas para exemplificar, entendeu? Entendeu? É sentido figurado. Isso, Sim. mas eu não acredito. Eu Eu tive pensando muito nisso. Eu falei, eu acho que não existe anjo caído. Mas pessoas já que eu escutei isso, você está falando que não acredita, e eu concordo com você, realmente. E outra coisa, sobre. Você falou também, eu não queria interromper, o Renato Fica à vontade. matutando. Sobre o diabo, né? Você falou do anjo caído, o diabo e tal. O diabo. Eu também acho que não existe. O que existe? Tudo que existe foi criado por Deus, não é? Uhum. Se tudo que existe fosse criado por Deus, Deus iria criar o diabo? Não. Ele criou espíritos com livre-arbítrio que não virou o diabo. Ele não virou o diabo. São espíritos que foram se perderam. Eles usaram o livre-arbítrio deles de forma ruim, de forma negativa, mas ainda são nossos irmãos, aí mesmo assim ainda são filhos de Deus. Entendeu? Então, assim, não tem nada no universo que não foi criado por Deus. Que mesmo aquele pernilongo chato que a gente mata, né? A gente deve matar com carinho, entendeu? Não deve pegar ele, arrancar perninha com perninha, uma arrancazinha para fazer sacanagem. Mas a gente mata. Zoar no ouvido dele também, né? Mas tudo é criação divina. E tudo merece o nosso respeito. Entendeu? Até aquele espírito que está lá naquela dificuldade, né? Ele merece o nosso respeito, que é nosso irmão também. Né? É isso, só isso que eu queria falar. É a mesma coisa quando está falando do bem e do mal, mas Deus criou a escuridão. A escuridão é o oposto da luz, é a ausência de luz. Entendeu? Ela não existe, a escuridão não existe. O espírito negativo é a ausência do positivo. É igual você falou, igual a questão da Adão e Eva, né? Deus criou Adão e Eva. Se for olhar, não é bem assim, criou uma forma nominal, não é assim. Então, usou-se essa metáfora para explicar a origem da humanidade. Né? Agora, como Cristo falava naquela época, mais de 2000 anos, ele tinha que falar para aquelas pessoas entenderem. É igual fazer um em 7 dias, tudo é metáfora. Sim, e aí a gente vai vendo que não é bem assim. Então, assim, e aí você começa a ver com coisas, como é que fala, raciocinadas, igual você fez aí agora, com o exemplo da Tânia. Né? O anjo, que se ele chegou a anjo, como é que ele vai decair? Se fosse retroceder dessa maneira, eu vou em cima, volta para baixo, né? E não volta, né? Porque Deus se aprendeu uma vez, acabou. Isso
chama-se fé raciocinada. Você raciocinou para compreender. É igual a gente está falando aqui sobre esse fluido. Se não, igual vamos falar do fluido, né? Eu não estou vendo, então não existe. A gente vai até certo ponto, fala, daqui para cá, igual eu mostrei o átomo. E aqui, o que está entre esse átomo? Né? O vácuo, o que existe no vácuo? É lógico que a gente não sobrevive no vácuo porque a gente está nesse mundo aqui. Então lá não tem condições para a gente sobreviver. Então a gente começa a raciocinar. Porque tudo que forma no nosso corpo está aqui na Terra. Aí os cientistas, os pesquisadores querem procurar vida fora, igual eles conhecem vida aqui. O elemento básico aqui qual que é? Hidrogênio. Não é isso que a gente aprendeu? Será que lá é o hidrogênio? Pode ser a água, pode ser outro princípio, né? Fogo, né? Pode ser outro elemento que a gente o fluido, conheça, né? O fluido cósmico universal que foi trabalhado para aquele planeta daquela forma. Né? Então a matéria lá e o espírito. Entendeu? Cada planeta tem o seu próprio fluido, né? Tem a sua própria matéria. O fluido cósmico universal é o mesmo. A maneira com que essa matéria é formada que é diferente. O que nós conhecemos aqui de matéria, talvez lá não seja matéria. Ou então a gente não consegue perceber a matéria de tal forma. O grande a gente consegue perceber, né, que é através dos astros. Né, mas lá, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo do Borisca, eu falei uma das primeiras aulas. Ele fala, né, que os habitantes de lá, eles vivem não na crosta, eles vivem dentro do planeta. Né? Então, assim, é interessante. Borisca, depois você procura no YouTube. Até mandei lá. Ele fala, ele conta. É uma criança que fala da última reencarnação dela. E ele era do planeta. Qual que era o planeta? Me fugiu o nome aqui do planeta. Ele era de outro planeta. E fala assim de forma extremamente lúcida como que era o planeta dele. Então são provas que a gente estava falando de provas das reencarnações. Tá? Só uma coisa que eu acho que eu comentei numa dos nossos estudos, em Vênus, aquele músico, como é que ele chama? Que ele é Mozart, né? Eu acho que é Mozart. Que ele construiu a casa dele com notas musicais. Ele ia tocando as notas musicais e aí ele, lógico, lá é uma atmosfera diferente e ele é um espírito superior, através das notas musicais, ele ia transformando esse fluido cósmico universal e a casa ia sendo construída. Ela ia se formando. Ó. Pensa bem, a força do pensamento lá. Não, é diferente, entendeu? Por isso que eu estou falando, todo lugar é diferente. Então lá isso é o normal, né? Então aqui, entendeu? Então assim, cada planeta tem sua característica e uma transformação desse fluido cósmico universal de acordo com o planeta. Tem milhões de possibilidades. Bilhões. Eu também já vi, por exemplo, quando a gente desencarna, aí você vai morar, né, numa colônia, por exemplo. Cada colônia, às vezes, tem suas construções, de acordo com o pensamento também das pessoas de lá. Isso mesmo. E também manipula o fluido cósmico universal mais sutil. Deus é maravilhoso. Pensou se mudasse assim, radicalmente. Mas não, vai devagarinho, vai. Aos poucos. Né? Mais alguma pergunta? Então vamos encerrar os nossos estudos, vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus. Amado Mestre Jesus, obrigado por mais essa oportunidade, por nos permitir o entendimento. Que a sementinha aqui plantada possa germinar em nossos corações, que possamos a cada dia, através da fé raciocinada, crer mais em Ti, crer mais no universo, crer mais no Teu amor. E aprendendo sobre as coisas, sobre as Tuas leis universais, possamos utilizá-las a nosso favor, ao nosso bem e ao bem coletivo. Que o Senhor possa nos proteger ao retorno dos nossos lares, nos amparando, e que tenhamos todos uma boa noite e um bom retorno aos nossos lares. Que
Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas faltas, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja.